Paz do Senhor. Bom, hoje nós vamos continuar o capítulo 6 da carta aos Romanos. E conforme sempre nós temos anunciado, nós estamos utilizando o livro do John Stott, que é a mensagem de Romanos. Capítulo 6, meus irmãos, ele fala: unidos a Cristo e escravos de Deus, ou escravos da justiça, conforme nós vimos na aula passada. Bom, quando a gente fala de unidos a Cristo, ou a lógica do nosso batismo, que nós encontramos nos versículos de 1 a 14, Paulo ele começa rejeitando veementemente a noção de que a graça de Deus nos confere uma licença para pecar. O que diremos, então? Pecando para que a graça aumente? A resposta é de maneira nenhuma. Mas em que se fundamenta ele para ser tão categórico? À primeira vista, a lógica parece estar do lado dos antinomianos, já que quanto mais pecamos, mais oportunidade Deus tem de manifestar a sua graça. Conforme a aula passada, só relembrando, quando a gente fala dos antinomianos aí, é que eles alegavam ou acusaram Paulo de crer que quanto mais as pessoas pecavam, mais, né, a graça de Deus, né, ela vinha sobre as pessoas, e por conta disso eles acreditavam que Paulo estava fazendo esses ensinos aí, ou ensinando esses ensinos errados para as pessoas. Bom, qual é a contraproposta que o apóstolo Paulo apresenta diante dessa lógica? Como a primeira parte de Romanos 6 é um argumento bem condensado, talvez seja melhor apresentá-la em forma de esboço, dividindo em 8 passos ou estágios. Diz: nós morremos para o pecado. É este o fato fundamental da tese de Paulo. Como podemos viver naquilo para o qual nós já morremos? Como foi que morremos para o pecado? Foi através do nosso batismo que nos uniu a Cristo em sua morte, já que nós participamos na morte de Cristo. Deus quer que compartilhemos também da sua vida e de sua ressurreição. Então, são 3 coisas interessantes, né? Nós morremos, a nossa natureza antiga morreu, nós morremos para o pecado, e agora Deus quer, ou Jesus quer, que nós compartilhemos também, não só dessa nova ressurreição, mas também da ressurreição, da vida que Cristo nos proporciona. Nosso velho homem, o nosso velho, é que eu fui crucificado com Cristo a fim de que pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado, conforme Romanos 6, versículos de 6 a 7. A morte e a ressurreição de Jesus foram, tanto uma como a outra, eventos decisivos. Então, eu estou falando aqui que tanto a morte como a ressurreição de Jesus foram, tanto uma como outra, eventos decisivos. Ele morreu de uma vez por todas as pessoas para o pecado, mas agora ele vive continuamente para Deus através da sua ressurreição. Capítulo 6, versículos 8 a 10. E nós precisamos nos dar conta de que agora somos aquilo que Cristo é. Ou seja, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Está entendendo aí? Quando você aceita, a ligação é interessante, né? Cristo morreu por nossos pecados e ele ressuscitou e vivo está com o Pai. Nós, da mesma forma, né, nós somos aquilo que Cristo é, ou seja, nós estamos mortos para os pecados,
mas vivos para Deus. Já que fomos vivificados da morte, devemos agora oferecer os nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, nossos corpos agora estão oferecidos a Deus para instrumento de justiça e adoração a Deus. E uma coisa interessante é que o pecado não pode mais nos dominar, pois a nossa situação agora mudou radicalmente. Nós já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça, meus irmãos, não encoraja a prática do pecado. Pelo contrário, ela o baniu, conforme capítulo 6, versículo 14. Uma outra parte, que envolve os versículos 15 a 23, diz que somos escravos de Deus ou a lógica da nossa conversão. Vejamos o que Paulo quer dizer com isso. O versículo 15, que diz assim, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Essa é a pergunta a ser feita. Já que eu estou debaixo da graça, eu posso pecar livremente? E é claramente um paralelo do versículo, que diz, continuaremos pecando para que a graça aumente, para que a graça superabunde. É verdade que há diferenças entre pecar e persistir no pecado, como também entre pecar para que a graça aumente e pecar porque estamos debaixo da graça. Então, existem diferenças. Essas diferenças, porém, são mínimas. A questão que está sendo feita em ambos os versos é substancialmente a mesma, qual seja, se a graça sanciona o pecado ou mesmo incentiva a sua prática. Em ambos os casos, ela desperta da parte do apóstolo Paulo o mesmo protesto de indignação. De modo nenhum. Não é porque eu estou na graça que eu vou agora pecar, ou que meu pecado abunde para que a graça superabunde. De forma nenhuma. Né? Eu estou na graça e estou morto para o pecado. Bom, poderíamos dizer que Paulo rebobinou a fita e agora irá tocá-la novamente, só que com duas mudanças significativas de ênfase. Vejamos. Primeiro, embora ele desenvolva o mesmo argumento de que a liberdade para pecar é fundamentalmente incompatível com nossa realidade como cristãos, ele descreve isso em termos de nossa união com Cristo, nos versículos 13 e 14 do capítulo 6, e de estarmos escravizados a Cristo, nos versículos 16 a 23, porque na aula passada eu falei para vocês que nós nos tornamos, mudamos de dono, éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos da justiça, ou escravos de Deus. A única diferença, porém, é a figura de linguagem que ele usa, que Paulo usa, mortos para pecados, mas vivos para Deus, e libertados do pecado e escravos de Deus. Versículo 22. Bom, outra diferença é a forma como essas mudanças radicais aconteceram. A ênfase na primeira encontra-se naquilo que foi feito por nós. Nós fomos unidos a Cristo. Enquanto a ênfase da última é naquilo que nós fizemos. Oferecemos-nos a Deus a fim de obedecer-lhe. A declaração passiva é uma alusão ao nosso batismo. Nós fomos batizados, ou seja, morremos para o pecado. Não é o simbolismo do batismo, não é esse? Nós batizamos quando nós adentramos, né? Falando do batismo por imersão, quando você adentra dentro da água, quando o pastor te pega e te coloca dentro da água ali, você morre para os seus pecados, morre para o mundo e renasce agora para Cristo. Ou seja, você morreu para o pecado e renasceu para Deus. Então, enquanto que a ativa é apropriadamente chamada de conversão, nós abandonamos o pecado e nos voltamos para Deus. Se bem que
Obviamente, somente a graça é que nos capacitou a fazê-lo ou a fazer isso. Bom, o que Paulo faz na segunda parte de Romanos 6 é delinear a lógica da nossa conversão. Assim como a primeira parte ele esboçou lógica do nosso batismo, e em ambos os casos o seu argumento começa com a mesma indagação de espanto. Vocês não sabem, nos versículos 3 e 16, e em seguida ele faz uma sondagem quanto à compreensão que temos dos nossos princípios cristãos, já que através dos batismos nós fomos unidos a Cristo e em consequência disso morremos para o pecado e vivemos para Deus. Como podemos então viver no pecado? É irracional, é ilógico. Se, através da nossa conversão, nós nos oferecemos a Deus para ser seus escravos e, consequentemente, nos comprometemos a obedecer, como podemos, então, dizer que estamos livres para pecar? De jeito nenhum. Bom, nós terminamos esses versículos aqui e na próxima aula nós fechamos o capítulo 6 de Romanos. Tá? Então fiquem com Deus. Entrem aí na minha página do YouTube, passe para outras pessoas, incentive eles a estarem vendo esses vídeos que nós estamos gravando. Lá nós temos mais de 70 vídeos que gravamos lá com aulas de homilética, com aulas da Carta aos Romanos. Nós temos estudos temáticos, nós temos vários sermões, tá, meus irmãos? E peço aos irmãos, os líderes da igreja, que entrem na minha página também, se inscrevam lá. Tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.